1 Reis 17, de 1 a 10. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Amém. Queridos irmãos, afirmar que nós estamos vivendo hoje, no ano de 2016, uma crise avassaladora, uma crise aguda, agônica, endêmica e sistêmica, já não produz impacto em mais ninguém. A crise é o cardápio do dia da nação brasileira. É a pauta do Congresso, é o assunto da imprensa. Você liga a televisão, é corrupção de manhã e a zica de noite. Para mudar o cardápio, no outro dia a zica e a corrupção. É um cenário sombrio, é um cenário cinzento. E essa crise atinge o palácio, o Congresso, as cortes, a imprensa, a igreja, a família, as ruas. Pensar, entretanto, que Elias viveu uma crise talvez mais avassaladora do que esta que estamos enfrentando, nos faz refletir. Isso não é um fato novo na história. E eu queria situar Elias no tempo e no espaço para nós tirarmos desse texto algumas lições oportunas para o nosso coração. Vocês se lembram que com a morte do rei Salomão, no ano 931 antes de Cristo, o reino foi dividido. E das 12 tribos, 10 seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, ou Reino de Israel, cuja capital veio a ser Samaria. Esse Reino do Norte durou 209 anos, de 931 a 722, quando a Síria levou esse reino para o cativeiro, de lá nunca mais retornando como hegemonia política. Nesses 209 anos, o Reino do Norte teve 19 reis, em 8 dinastias diferentes. É notório dizer que desses 19 reis, nenhum deles andou com Deus. Todos foram maus, todos foram perversos, todos foram idólatras. Todos se afastaram de Deus e levaram a nação a se afastar de Deus. Mas é curioso que o rei que governa agora recebe o apelido, o epíteto, o adjetivo de o pior rei de Israel, o rei Acabe. Se isso não bastasse, casou-se com a pior mulher do mundo, Jezabel. Ela era feiticeira, ela era assassina, ela era mandona. O rei era apenas um boneco na sua mão. Foi essa mulher que impõe a força da baioneta e da espada, o culto a Baal em Israel, e persegue e mata os profetas de Deus. É nesse tempo de crise política, econômica, moral e sobretudo espiritual que Deus levanta, não um partido político,
não uma denominação religiosa. Deus levanta um homem, Deus levanta Elias. E é mistério conhecer esse homem. Com a sua Bíblia aberta comigo, eu gostaria que nós observássemos algumas coisas. Primeiro, chama sua atenção para Elias no palácio. E começa assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Quando diz Elias o tesbita, não está falando da família dele, do sobrenome dele. Está falando da procedência geográfica dele. Ele vem de Tisbé, um lugarejo insignificante, incrustado nas fraldas daquela cordilheira de montanhas de Gileade. Quando você vai para o mapa procurar Tisbé, você não acha Tisbé no mapa. É um lugar tão pequeno, tão incógnito, que não tem nenhuma relevância na história. E aí eu aprendo uma grande lição, porque Elias vem de um lugar desconhecido. Ele vem de uma família desconhecida, porque ele não é de família sacerdotal, ele não vem de uma escola de profetas. Ele é um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, mas um homem levantado por Deus. Isso significa que Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus não precisa de figurões para fazer a sua obra. Deus pode usar gente simples, como Elias, como você e eu, para fazer a sua obra. Talvez um dos grandes problemas da igreja evangélica brasileira, e talvez no mundo, é que tem estrelas demais, figurões demais. E eu já aprendi uma coisa: as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Quando Jesus, o sol da justiça, está brilhando, não tem espaço para homens brilharem. Não há maior ofensa à santidade de Deus do que o culto à personalidade, do que projetar um homem e colocá-lo no pedestal. Toda a glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus. Mas é curioso que Elias chega diante de Acabe para dizer o seguinte: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E você pergunta assim: mas por que ele tem tamanha certeza? De onde vem essa garantia? Onde está fundamentada a sua convicção? O texto não responde. O texto não responde. Mas quando você vai para Tiago 5,17, você lê que Elias orou com instância para não chover, e não choveu. Aí você aprende uma segunda lição: você só pode se levantar diante dos homens se primeiro você se prostra diante de Deus. Você só prevalece em público se primeiro você prevalece em secreto. Elias só se levantou diante do rei porque primeiro ele se prostrou diante do rei dos reis. Aprendemos aqui que não há êxito na pregação sem primeiro vitória na oração. Talvez um dos grandes dramas da igreja evangélica brasileira e no mundo inteiro é que nós separamos academia de piedade, pregação de oração. Às vezes temos gigantes do saber no púlpito, mas pigmeus na vida de oração. Homens que têm luz na cabeça, mas não têm fogo no coração. Gente que conhece muito a respeito de Deus, mas não conhece a intimidade de Deus. Talvez é mais importante ensinar um pastor a orar do que ensinar um pastor a pregar. Porque se você e eu não formos homens de oração, não haverá virtude nos nossos lábios para pregar. Os apóstolos entenderam isso, quando tomaram uma célebre decisão: quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Se perguntarmos aqui nesta manhã o que é mais importante, oração ou ministério da palavra? Charles Haddon Spurgeon respondeu: qual asa é mais importante de um pássaro, a direita ou a esquerda? Mas Deus, na sua sabedoria, que inspirou o texto sagrado, não disse: quanto a vós,
quanto a nós nos consagraremos ao ministério da palavra e à oração, mas disse, quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Isso porque se nós não formos homens e mulheres de oração, nós não teremos poder para pregar a palavra. Deus dá tanta primazia à sua palavra, que Ele coloca aqui a oração primeiro. Talvez seja esse um dos mais importantes resgates da igreja nos nossos dias, porque em muitos lugares as reuniões de oração estão no CTI, em estado de coma. Mas notem comigo, amados, que Elias começa o seu ministério no palácio, pregando para o rei, trazendo uma mensagem de juízo para a nação. Quando ele diz que não vai chover, nem vai cair orvalho, chove de vez em quando, mas cai orvalho toda noite. Nem o natural, nem o sobrenatural aconteceriam. Nem o comum, nem o incomum aconteceriam. E por quê? É porque Israel estava rendido a Baal, e Baal era uma espécie de padroeiro da prosperidade. Se não chovesse numa cultura agropastoril, Deus estava quebrando as pernas de Baal. Deus estava quebrando a espinha dorsal de Baal. Deus estava revelando o seu juízo sobre a nação que estava rendida à idolatria. Muitas das consequências que desabam sobre uma nação têm a ver com a postura da sua liderança, de deliberadamente se abandonar a Deus e virar as costas para o Altíssimo. Mas vem um segundo ponto aqui que eu quero enfatizar. Primeiro, Elias no palácio, diante do rei. Agora vejamos em segundo lugar, Elias no deserto, porque é uma transição radical no verso 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Irmãos, parece não fazer sentido, parece ser um contrassenso, parece um anticlímax, porque Elias sai do anonimato para o palácio, e agora Deus manda o seu profeta se esconder num deserto. Eu quero dizer para você que nós, pastores, pregadores, gostamos de caminhar na direção da multidão e não na direção da solidão. Gostamos de caminhar na direção de gente e não nos refugiarmos no anonimato. O deserto não nos promove, o deserto não nos exalta, o deserto não acende as luzes da ribalta sobre nós, o deserto não acende os holofotes sobre nós, o deserto apaga as luzes, o deserto nos quebra, o deserto nos humilha, o deserto nos reduz a nada. Entretanto, o deserto não é um acidente de percurso, o deserto é uma agenda, e uma agenda de Deus. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes. É Deus que nos matricula no deserto. É Deus que nos coloca nesse ginásio, nessa academia divina. E quando Deus nos matricula no deserto, duas matérias compõem esse currículo. A primeira delas é a nossa própria vida. Deus nos leva para o deserto para tratar de nós, porque isso significa que Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Significa que vida precede a ministério. Significa que primeiro Deus trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Deus não está interessado tanto em performance. Deus está motivado, Deus está interessado em motivação. Primeiro Deus trabalha em nós, depois Deus trabalha através de nós. Primeiro nós somos, depois nós fazemos. E é da mais alta importância isso,
porque corre-se o risco de nós estarmos engajados no ministério, fazendo a obra de Deus e descuidando de nós mesmos. Por isso Deus nos matricula no deserto, para trabalhar em nós, e só então trabalhar através de nós. Mas a segunda lição, ou a segunda matéria deste currículo de Deus, é que na escola do deserto nós temos que aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Você nota que Elias seria sustentado de forma milagrosa. Deus escalou garçons voadores para levar para ele comida. E ele se abastecia da torrente. Mas confira comigo o verso 7. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. E aí entra uma grande pergunta: o que você vai fazer quando você está onde Deus mandou você estar, fazendo o que Deus mandou você fazer, e de repente a sua fonte seca? Eu quero dizer para você que quando a sua fonte seca, Deus sabe onde você está, Deus sabe para onde você deve ir, e Deus sabe o que você precisa fazer. A sua fonte secou, mas os mananciais de Deus continuam jorrando. Talvez a sua despensa fica vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios. E nessa hora, você precisa aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Depender da provisão é fácil, nós a temos e nós a administramos. Mas e quando a provisão acaba? E quando a fonte seca? A fonte não secou apenas por um acaso. Aquilo fazia parte. Gostaria de ilustrar esse ponto com experiência pessoal. No ano 2000, pela graça de Deus, eu fui para os Estados Unidos para fazer um curso de doutorado em ministério na área de pregação, e o pastor Elias, dona Poquilini, nos acolheram lá como filhos, e eu registro aqui publicamente a minha gratidão a esse casal. Naquela época, o conselho da igreja de Vitória, a primeira igreja, reunida comigo, votou uma verba para o nosso sustento. Naquela época acordamos um valor de $2.300 por mês. Quando eu chego no Mississippi, eu tomo algumas surpresas. Eu fui com expectativa de bolsa, não encontrei bolsa. Cheguei naquele período, eu tive que mandar os meninos para uma escola particular. Tínhamos que ter uma escola de inglês, porque estávamos zerados no inglês. Não tem transporte público, você comprar um carro velho, pagar aluguel e todas as despesas normais de uma casa, o seminário, etc, etc, etc. Só que desses 2.300 eu tinha despesas a deduzir, claro. Primeiro, que todo pastor é dizimista, pelo menos pressupõe que seja. Se eu recebia 2.300, então eu deixava 230 na tesouraria da igreja, então eu recebia 2.70. Nós temos uma pessoa que trabalha conosco há mais de 25 anos. Eu achei que não seria honesto desampará-la naquele período, quando eu pagando o saláriozinho dela. O certo é que eu recebia líquido em torno de 1.200, 1.300. Quando eu chego lá, percebo que as minhas despesas nunca foram inferiores a 3.000 por mês. E eu tinha uma reserva pessoal, havia levado, obviamente. Com 5 meses, a reserva acabou. O carro que era velho quebrou. Eu não tinha dinheiro para consertar o carro, que era $1.350 para consertar. Não tinha mais dinheiro para pagar o seminário, não tinha mais dinheiro para pagar a escola. Aliás, eu e minha esposa limpávamos a escola de madrugada para ganhar um desconto de $200 por mês. Nesses 5 meses eu tive uma inflamação na mão e não conseguia segurar nem a vassoura nem o rodo mais. Tive que dispensar os $200. Não tinha mais dinheiro para comprar comida para casa. Eu chamei minha esposa, meus filhos eram pequenos, eu falei: olha, nós vamos roubar. Nós não gostaríamos de voltar
e dissemos: Deus, o Senhor é o Deus da provisão. Nós sempre pregamos isso. Nós não gostaríamos de ser mais pesados a igreja de Vitória. Então, Deus, abre a porta para nós. Quando nós terminamos de orar, o telefone tocou. Eu recebi um convite para pregar na Pensilvânia, a quase 2.000 quilômetros de onde nós morávamos. Eu estava pregando meu último sermão naquele congresso, e o pastor que dirigia disse o seguinte: meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro. Não sei nem ser profeta para falar um negócio desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí daquele encontro com $5.500 de oferta. Um pastor me procurou e disse: eu vou lhe mandar $300 por mês até você terminar o seu curso. Eu voltei para casa chorando. Paguei as contas, tirei o carro da oficina. Na semana seguinte, um outro telefonema para pregar num congresso em New Hampshire, mais longe ainda. E eu fui para aquele congresso, e eu estava mais uma vez pregando meu último sermão, quando um presbítero se aproxima e põe na mesa um bilhete. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou meu coração e eu quero lhe mandar $600 por mês até você terminar o seu curso. Ao final do encontro me deram $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite para pregar em 10 estados diferentes. Em cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher fez uma viagem de 60 milhas de noite, debaixo de neve, porque Deus tocara o coração dela para onde eu estava, para me dar uma oferta. No dia que nós voltamos para o Brasil, eu fui ao banco fechar a conta. Para nossa surpresa, exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado estava lá no banco. E Deus nos ensinou uma lição: você precisa depender do provedor mais do que da provisão. Quando a sua fonte seca, meus mananciais continuam jorrando. Quando a sua despensa fica vazia, os meus celeiros continuam cheios. É da mais alta importância nós entendermos, irmãos, que nós dependemos de Deus. De Deus, Ele é o nosso provedor. Mas agora vem um terceiro ponto, uma terceira fase na vida de Elias. Elias no palácio, Elias no deserto, agora Elias na fornalha. Confira de novo a transição do verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Sabe o que Deus está falando para Elias aqui? Elias, aperta os cintos. Você acabou o estágio do deserto, agora eu vou matricular você no estágio mais avançado. Agora eu vou jogar você na fornalha. Sarepta significa fornalha, fogo, cadinho. Parece não ter sentido de novo o que Deus está fazendo com ele, porque se você olhar no capítulo 18, versículo 10 desse mesmo livro, enquanto Elias estava escondido em Querite, Acabe o procurava, em Israel e fora de Israel, para matá-lo. Portanto, sair desse esconderijo seria se expor à soldadesca de Acabe. Era pisar num terreno minado. E Sarepta ficava fora de Israel. E o que Deus disse para ele parece também não fazer sentido, porque se Deus dissesse assim: vai para Sarepta, que lá eu quero que você sustente uma mulher viúva, ele poderia dizer: pelo menos eu tenho um ministério, vou cuidar de uma mulher viúva. Mas o que Deus diz para ele é o contrário: vai, porque lá uma mulher viúva vai sustentar você. E ele sai de Querite para não morrer de sede, quase morre de fome em Sarepta, porque a mulher que vai sustentá-lo está morrendo de fome. É a mesma coisa de Deus falar para você: pode ir, meu filho, tem campo para você lá, tem sustento para você lá. Você chega, o campo se fecha e o sustento não vem. É que Deus ainda está trabalhando em Elias, para depois trabalhar através de Elias. Aquela viúva conheceu a Deus na cozinha, e eu quero crer que Deus não multiplicou para ela um tonel de azeite, nem um saco de trigo.
Eu quero crer que toda vez que aquela mulher ia para a cozinha para fazer a refeição diária, o mesmo nível de azeite, o mesmo nível de farinha, no dia seguinte o mesmo nível de azeite, o mesmo nível de farinha, na semana seguinte o mesmo nível de azeite, o mesmo nível de farinha. Deus ainda hoje multiplica a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija. Ele é o Deus da provisão. Às vezes, irmãos, nós achamos que Deus só faz milagres quando Ele realiza o extraordinário. Por exemplo, você sai de casa com a família no período de férias, um acidente grave, o carro vira ferro retorcido, e todos saem incólumes, livres. Que grande milagre! É verdade, que grande milagre. Mas às vezes nós não enxergamos como milagre o fato de sairmos de casa todo dia e voltarmos para casa todo dia. Nossos filhos saírem de casa todo dia para a escola e voltarem da escola todo dia, sem nenhum acidente, sem nenhum intercurso. Um dia Blaise Pascal, famoso matemático e filósofo francês, disse para o seu pai assim: papai, aconteceu um grande milagre na minha vida hoje. E o pai disse: o que aconteceu, meu filho? E ele respondeu: eu estava galopando a cavalo, meu cavalo galopava, 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 de repente, papai, o cavalo caiu, e nós rolamos no chão, e nem o cavalo nem eu nos machucamos, um grande milagre. E o pai disse: é verdade, filho, um grande milagre. Pois aconteceu um milagre maior comigo, filho. Falei: não estou sabendo, meu pai, o que aconteceu com o senhor? Eu também estava andando a cavalo, meu filho, e o cavalo galopava, 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 e não tropeçou e nem caiu nenhuma vez, meu filho. Deus é o Deus que opera maravilhas nos fatos extraordinários e também nas coisas ordinárias da vida. Agora preste bem atenção, na mesma casa que acontece um milagre, também acontece uma tragédia. Não é verdade que se nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, que nós estaremos blindados das intempéries naturais da vida? O cristianismo não é um salvo-conduto para nos livrar daquilo que é marca deste mundo caído. Na casa de um crente, a doença e a luto. O que é mais grave é que o filho único dessa viúva morre, e ela põe a culpa em Elias. E você que é pastor sabe disso. Talvez um fenômeno que a psicologia tenta explicar, da projeção, da transferência. O ser humano tem a tendência de encontrar um culpado pelos seus dramas. Às vezes, menino sai da igreja, o culpado é o pastor. Casaram lá, e o casamento não deu certo, o culpado é o pastor. E essa mulher bota a culpa em Elias. Menino morreu, o culpado é Elias. Sabe o que me choca, ou que me deixa perplexo com Elias? É que ele não se defende. Ele não se defende de uma crítica injusta. Nós às vezes somos muito apressados em nos defendermos. Elias compreendeu que não valeria a pena tripudiar sobre aquela mulher que já estava machucada pela vida. Ele se calou, não se defendeu. A única palavra de Elias para aquela mãe aflita foi esta: me dê seu filho morto aqui. Pegou o menino, levou para o quarto, fechou a porta, e lá ele abriu o bico. Lá ele falou muito, lá ele falou com Deus, nos ensinando uma grande verdade: se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. Mas Elias me choca de novo, porque ele ousa pedir a Deus um milagre inédito na história. Não há registro de ressurreição até aqui. Eu penso que se hoje você e eu ousássemos a fazer um pedido inédito para Deus, possivelmente alguém nos chamaria de heterodoxos, de inconsequentes. Mas Elias ousa pedir para Deus ressuscitar o menino,
e Deus ressuscita o menino. Agora pense comigo, se Elias fosse um desses estrelas de hoje, com um milagre inédito nas mãos e um milagre singular, o que ele faria? Eu penso que a primeira coisa que ele faria era chamar uma coletiva da imprensa, para dizer quão grande profeta ele era. Eu acho que ele espalharia alguns outdoors na cidade, para dizer que agora sim tinha chegado um homem de Deus naquela cidade. Talvez ele escrevesse um panegírico, um discurso de alto elogio. Talvez ele batesse palmas para ele mesmo. Quem sabe até faria um solo do hino, quão grande és tu, diante do espelho. Ele não faz nada disso. Ele entrega o filho vivo para a mãe e diz: o teu filho vive. Sabe o que significa isso? Se Deus está usando a sua vida, se Deus está abençoando o seu ministério, bote a boca no pó, porque toda a glória é de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas deixa eu dizer alguma coisa importante para você. Quando você honra Deus, Deus honra você. Está lá em 1 Samuel 2,30, aos que me honram, eu honrarei. Porque agora no verso 24 desse capítulo 17, aquela viúva diz para Elias assim: agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Oh, irmãos, a coisa mais importante no ministério não é sermos homens famosos, homens ricos, homens cultos, homens isso, homens aquilo, mas sermos conhecidos como homens de Deus. Homens de Deus. O que essa mulher disse para Elias me faz tremer os joelhos até hoje. A palavra do Senhor na tua boca é verdade. Isso significa que nem todas as pessoas que proferem a palavra de Deus são boca de Deus. Está lá em Jeremias 15:19, se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás na minha presença, se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Já parou para perceber isso? Chega um pregador e prega uma verdade, nada acontece, nada acontece. Chega outro pregador e prega a mesma verdade, e os corações se derretem. Por quê? Por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. A maioria de vocês aqui certamente conheceu o pastor Antônio Elias, de saudosa memória. Tive o privilégio de ouvi-lo algumas vezes. Sermões simples, como ele costumava dizer, assunto puxa assunto. Mas raramente ouvi Antônio Elias pregar sem lágrimas nos olhos, e raramente ouvi Antônio Elias pregar sem que o auditório estivesse com lágrimas nos olhos. E um dia ele pregava num congresso da nossa igreja, e após o seu sermão, alguém lhe faz uma pergunta, esperando dele uma resposta bem elaborada. Pastor Antônio Elias, nos ajude a entender a questão da unção. O que é unção? Ele disse: é muito simples. Unção significa que uns são, outros não são. É simples assim. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Uma das coisas mais magníficas do mundo hoje, irmãos, é que nós vivemos no melhor dos tempos e no pior dos tempos. No melhor dos tempos, porque hoje nós temos à nossa disposição, em nosso vernáculo, os maiores sermões pregados na igreja. Sermões de João Crisóstomo, sermões de Aurélio Agostinho, sermões de Martinho Lutero, sermões de João Calvino, sermões de John Owen, sermões de Charles Haddon Spurgeon, sermões de Mark Lloyd Jones, sermões de Jonathan Edwards, sermões que Deus usou para impactar vidas e salvar milhares. Se nós pudéssemos pegar esses mesmos sermões
para pregá-los na íntegra hoje, possivelmente os resultados não serão mais os mesmos. Soube há pouco tempo de um seminarista do 4º ano, e vocês sabem na brincadeira que todo seminarista do 4º ano tem uma leve impressão que é um forte concorrente com Charles Haddon Spurgeon. E ele pegou o sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards, cujo pregador orou e jejuou por alguns dias, e ao pregar aquele sermão em Enfield, segurava o esboço numa mão, a lamparina na outra mão, e lia o sermão. E enquanto lia o seu sermão, o auditório é tomado de convicção de pecados, agarrando-se nas pilastras do templo, chorando convulsivamente. Quando ele termina de pregar, o auditório está em pranto, prostrado ao chão, em lágrimas, e mais de 500 pessoas convertidas a Cristo. O seminarista pegou esse sermão, decorou palavra por palavra, sentença por sentença, e chegou na igreja e pregou o sermão com quem pregava o sermão era outra pessoa. Isso me leva a pensar no que um dos homens piedosos do século XIX, Ian Bounds, escreveu: nós estamos à procura de melhores métodos, e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Lutero dizia que sermão sem unção endurece o coração das pessoas. John Wesley dizia para os seus alunos: meus filhos, põe um fogo no seu sermão, ou então põe o seu sermão no fogo. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eu quero concluir dizendo que o último capítulo da vida desse homem, nós vamos pular alguns deles, é lá no Jordão. Eliseu já está no encalço dele, querendo porção dobrada do Espírito que habitava nele, quando de repente carros de fogo, cavalos de fogo arrebatam Elias, e num redemoinho ele sobe aos céus. Já haviam passado pelo rio Jordão, que transbordava sobre as suas ribanceiras a pé enxuto, e a capa do Elias fica na mão do Eliseu. E Eliseu retorna aos seus discípulos, mas tem que enfrentar novamente o Jordão. Ele chega à beira do Jordão, com a capa de Elias na mão, e com a pergunta no coração: onde está o Senhor Deus de Elias? Irmãos, essa é uma pergunta emblemática. Essa pergunta quer dizer o seguinte: será que Deus só fez grandes obras ontem, ou Deus faz grandes obras ainda hoje? Será que o nosso Deus só agiu no passado, ou Deus ainda age no presente? Será que o cristianismo é uma coletânea de doutrinas que devem ficar bem guardadas, ou será que nós temos uma relação com Deus vivo, que está no trono e age ainda hoje? Porque às vezes a nossa teologia é a teologia da Marta. Quando Jesus chegou em Betânia, Marta disse para Jesus: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. Aí Jesus: não, Marta, teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei que ele vai ressurgir no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Aí Jesus: não, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida, eu ajo hoje, eu ajo agora. Onde está o Senhor Deus de Elias? E diz a Bíblia que Eliseu pega a capa de Elias, fere as águas do Jordão, e o rio se abre de novo. Porque o Deus de Elias é o Deus de Eliseu. O Deus de Elias é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. É o Deus que está no trono, que tem as rédeas do universo em suas mãos, que conduz os destinos da igreja. Ele é o Deus da nossa vida. Mas talvez nesta manhã a pergunta não é mais: onde está o Senhor Deus de Elias? Talvez a pergunta nesta manhã deva ser: onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus?
estão aqui. Estamos vivendo um tempo de crise na nossa nação, queridos, onde muitos de nós andam de cabeça baixa de vergonha, de tanta corrupção, de tanta roubalheira, de tanta crise econômica, de tanta crise moral, de tanta crise institucional, de tanta crise na vida política, de tanta crise espiritual. Onde estão os homens de Deus? Onde estão os Elias de Deus? Onde estão aqueles que deverão levantar a voz e denunciar o pecado no palácio e na choupana? Onde estão os Elias de Deus que confrontam os Acabes? Onde estão os Elias de Deus que enfrentam a iniquidade, a idolatria com bravura, mas na dependência do Altíssimo? Onde estão os Elias de Deus que são tratados por Deus para depois serem usados por Deus? Que Deus levante na nossa geração novos Elias.